para o céu numa noite estrelada. Cada ponto de luz que você vê é um sol distante, cercado por mundos que nem sequer conseguimos imaginar. E agora, deixe-me fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha considerado. Será que estamos sós nessa imensidão? Será que a Terra é tudo o que existe para a jornada da alma? Jesus disse aos seus discípulos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa frase, tantas vezes repetida, carrega um significado muito mais profundo do que geralmente percebemos. Para a gente tentar entender um pouco mais sobre isso, a nossa conversa de hoje vai seguir 6 passos. A gente vai começar com essa ideia de muitas moradas, depois vamos subir por uma espécie de escala de mundos, até a gente chegar no propósito da nossa própria casa, o planeta Terra, dentro desse esquema todo. Então, nossa primeira parada é justamente essa ideia de muitas moradas, que nos coloca de frente com uma pergunta sobre o nosso lugar no universo. A questão central é essa, né? Será que a Terra é o único palco para a jornada da alma? Pois é, existe uma resposta espiritual bem antiga que sugere que o universo é muito mais povoado do que a gente pensa. E a chave para essa visão toda estaria nessa frase tão conhecida, só que interpretada de um jeito cósmico. A casa do Pai seria o próprio universo, e as muitas moradas seriam os incontáveis mundos que existem por aí, cada um deles funcionando como uma estação, ou talvez uma escola, nessa grande viagem do espírito. Vamos então mergulhar nessa escala dos mundos. A gente vai começar pelos primeiros degraus dessa jornada de evolução, que, segundo essa visão, todas as almas, sem exceção, percorrem. A jornada começa nos chamados mundos primitivos, que são como verdadeiros berçários cósmicos, sabe? Onde as almas dão seus primeiros passos. Daí a gente evolui para os mundos de provas e expiações. E é aí que a nossa Terra se encaixa. Um lugar onde o bem e o mal ainda coexistem, as paixões são super intensas, tudo isso para forçar o nosso aprendizado. E é bem importante entender que essas analogias não querem dizer que a Terra é um castigo, tá? A ideia é outra. É um ambiente de aprendizado e de cura. Pensa nela como um hospital para almas que precisam se recuperar, ou uma escola bem rigorosa para estudantes que precisam passar por provas difíceis para poderem finalmente se formar. Mas olha, a jornada não para nas dificuldades, não. Muito pelo contrário. Depois das provações, começa a surgir o que a gente pode chamar de aurora da felicidade. É uma transição para a luz, para uma fase totalmente nova da existência. E esses são os mundos regeneradores. A metáfora é simplesmente perfeita. É como a calmaria que vem depois de uma tempestade, sabe? Um período de recuperação, onde a alma começa a encontrar paz, a encontrar equilíbrio, mesmo que ainda tenha alguns desafios pela frente. E essa regeneração é, antes de mais nada, uma mudança que acontece por dentro. Aquelas paixões mais destrutivas, como o orgulho, a inveja, o ódio, elas começam a se dissolver. Elas vão perdendo a força. E isso abre espaço para que um princípio muito maior, o amor, comece a guiar a vida. O resultado disso é algo profundo. O amor deixa de ser só um sentimento e passa a ser a lei, uma lei visível que rege todas as relações. É como se estivesse escrito em cada fronte, unindo todo mundo de um jeito justo e equilibrado. E a subida continua, a gente chega agora nas moradas felizes, mundos onde o bem prevalece de forma absoluta, a vida é quase que inteiramente espiritual e, bem, a felicidade é a regra. Aqui, até a forma física se transforma, aquele corpo denso que a gente conhece dá lugar a um veículo leve, luminoso, que já não é mais uma prisão para o espírito. Ele não adoece, não envelhece do mesmo jeito que o nosso. E a liberdade é total, até no movimento. Os seres que vivem lá podem atravessar o espaço só com a força do pensamento. Imagina, deslizar pelo ambiente como os antigos imaginavam que os anjos faziam. A sociedade nesses mundos é radicalmente diferente da nossa. Não existe guerra, não existe ambição egoísta. A autoridade é respeitada porque ela nasce do mérito, do amor. A busca de cada um não é se colocar acima dos outros, mas sim se superar, em um ciclo contínuo de aperfeiçoamento. É claro que, depois de ver todo esse mapa cósmico, a gente se volta para a nossa própria existência e faz uma pergunta bem profunda sobre o aqui e o agora. É uma pergunta super justa. Se existem lugares de paz, de felicidade, por que a nossa realidade aqui é marcada por tanta dor, por tanta contradição? E a resposta para isso nos leva de volta ao propósito do nosso planeta. O propósito da Terra é, no fundo,
educacional. É o contraste que ensina. A gente precisa conhecer a doença para dar valor à saúde. Precisa da noite para admirar a beleza do dia. É no sofrimento que a gente aprende a entender o verdadeiro valor da alegria. Mas talvez o ponto mais importante de todos seja este. Essa fase é temporária. Ninguém está preso aqui para sempre. A Terra é um estágio, uma escola da qual um dia todos nós vamos nos formar para mundos mais harmoniosos. É como deixar o hospital depois de estar curado. E, finalmente, a gente chega na jornada universal, a mensagem que amarra toda essa estrutura cósmica e aponta para um destino que é comum a todos nós. Essa citação destaca uma justiça que seria inerente a todo esse sistema. Não existem privilégios. Cada alma tem exatamente a mesma origem e o mesmo potencial infinito para evoluir, através do próprio esforço e do amor. E a evolução não é só individual, não. Os planetas também evoluem. A própria Terra está nessa jornada de transformação. Ela está destinada a deixar de ser um mundo de provas para se tornar um dia um mundo regenerador. Isso tudo nos convida a olhar para o céu à noite de um jeito completamente novo. Não como um espaço vazio, escuro, mas como um cosmos cheio de vida, cheio de outros irmãos caminhando em jornadas parecidas com a nossa. Alguns talvez um pouco atrás, outros muito, muito à nossa frente. Além dos mundos materiais, existem inúmeros mundos espirituais, para os quais o espírito se dirige após o desencarne. Essas moradas não são apenas lugares no espaço, mas estados de consciência, formados pela própria realidade interior que cada um constrói ao longo da vida. A alma desperta na condição vibratória que edificou em si mesma. Quem permanece preso à culpa e ao erro experimenta regiões de sombra e isolamento. Quem se purifica pelo bem, pelo arrependimento e pela reparação encontra luz, convivência fraterna e paz. Assim, o céu e o inferno deixam de ser territórios e passam a ser estados do ser. A morada espiritual é, em essência, o reflexo fiel daquilo que cultivamos dentro de nós. E essa é uma das mais altas e, ao mesmo tempo, mais consoladoras revelações do Evangelho à luz do Espiritismo. Não somos destinados ao acaso, somos herdeiros exatos de nós mesmos. E assim, essa jornada toda nos deixa com uma reflexão final. Se o universo é essa casa com incontáveis moradas, e se todos nós estamos sempre em movimento, a grande pergunta não é sobre onde estamos agora, mas sim para onde estamos indo. Qual será a nossa próxima estação nessa viagem infinita pelas estrelas?